Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 233 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jeremias, capítulos de número 19 ao 21. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 19 de Jeremias vai dizer assim: Assim diz o Senhor: Vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali a palavra que eu lhes disser. Diga o seguinte: Escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo do holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale de Ben-Hinom, mas o Vale da Matança. Porque desfarei os planos de Jerusalém, de Judá e de Jerusalém, neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei aos seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores. E farei com que essa cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os exércitos dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como lugar de Tofete. Jeremias voltou a Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar. Pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse ao povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que anunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Capítulo de número 20. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: O Senhor mudou seu nome de Pazur para Magor-Misabibe, pois assim diz o Senhor: Eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos,
Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, e os levará presos à Babilônia, e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto de seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado. Você e todos seus inimigos, aos quais você profetizou falsamente. Agora, a gente vai ler uma lamentação do próprio Jeremias, né? Aqui no mesmo capítulo, no capítulo de número 20. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevalecestes. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar. Violência e destruição, por causa da palavra do Senhor. Sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não o vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles. Pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai dizendo, nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que este homem seja como as cidades de que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos da dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Agora, o último capítulo, capítulo de número 21. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Ai, que pergunta! Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Ai, meu Deus, ainda pergunta por quê, né? É uma loucura esse tipo de pergunta. Tudo bem, continuando. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês, e com as quais vocês estão lutando, fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto as pessoas como os animais morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo,
todos os moradores dessa cidade que sobreviveram à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e das mãos dos que procuram tirar-lhe a vida. Ele os matará a fio de espada e não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Eu acho que não era essa a resposta que eles estavam esperando, né? Acho que não. Acho que por essa eles não estavam esperando. Continuando. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor: eis que ponham diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida. Pois voltei o meu rosto contra essa cidade para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias, e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Eis que eu sou contra você, ó morada do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castiguei, segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei o fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. E aí eu queria que você me colocasse aqui nos comentários o que você achou mais interessante, hein? Dessa leitura toda. Um beijo da Sá e até amanhã!